parentela, meu Deus e Pai, que o Senhor também vá preparando os corações, Senhor Deus, prepara a terra, Senhor Deus, que essas terras nessa noite sejam férteis para receber a tua preciosa semente, Deus. Esta oração que nós lhe fazemos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. A paz do Senhor para todos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo escreveu o evangelista João. Aleluia. No capítulo 15. Segundo escreveu o evangelista João. Capítulo 15. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bom é estarmos aqui, né? O Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos em sua presença. Alegremos-nos essa noite, aproveitemos-nos bastante aquilo que Deus tem a fazer nesse lugar. Capítulo 15, segundo escreveu o evangelista João. Todos acharam? Digam amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Podeis sentar no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Eu sou grato a Deus por estar aqui essa noite. Quero externar minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de estar servindo mais uma vez a sua igreja amada, né? A sua igreja militante, triunfante. Que Deus continue derramando da sua graça sobre a vida de cada um de vós. Quero externar minha gratidão ao pastor presidente, pastor Joselito. Muito obrigado por nos ceder mais uma vez o púlpito dessa igreja para estarmos ministrando a palavra de Deus. Quero estender essa gratidão a todo o corpo de ministério aqui dessa igreja, a esses príncipes de Deus. Que o Senhor continue derramando da sua bênção. Quando o pastor Cristiano me convidou, ele disse: você tem que estar lá antes das 8 horas. Falei, então vamos deixar para outro dia, porque eu estava na igreja que eu pastoreio e eu deixei o culto para vir para cá, e eu falei, é impossível chegar 7h30. Eu tive que ficar lá dirigindo o culto, pastor, até umas 7h30, envolvendo o povo, e aí depois eu, né, para estar aqui antes das 8, né? Aí essa foi a razão pela qual eu cheguei, tá? Em cima do horário. Os irmãos me perdoem, não foi proposital. Tá bom, amados? Glória a Jesus. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, se faça, para que você possa entender também melhor o que Deus quer falar com você aqui essa noite. E essa é a forma mais sucinta, real e direta que Deus fala com a gente através da sua palavra, não é isso? E o bom é quando uma igreja ela cresce alimentada, alicerçada na palavra. Cresce uma igreja saudável, né? Uma igreja instruída e discipulada, não é isso? A verdadeira igreja é aquela que cresce na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Essa é a verdadeira igreja. E Jesus, como um bom rabi,
como um bom rabino, mestre, além dele pregar, ele ensinava, né? Ele mais ensinava do que pregava. Ele fazia questão de ensinar. A verdade, a obra missionária de Cristo era mais ensinar. Ensinar o povo, orientar os discípulos, né? Observe que ele era chamado de mestre, porque na verdade ele era um rabi. Uma vez ele diz assim: aprendei-vos de mim, né? E quando alguém fala aprendei-vos de mim, é porque esse alguém tem algo para ensinar, para oferecer. Amém? E aqui no capítulo 15 de João, aqui na verdade é uma orientação de Cristo, é uma afirmação também, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele está sendo o quê? Afirmativo aqui, não é isso? Ele está dizendo: eu sou. Ninguém está dizendo, não é alguém que falou, não foram os discípulos, foi ele mesmo. Eu sou, eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele aqui está tomando a forma de uma árvore, de uma planta, né? E a verdade é que no sentido espiritual, todos nós somos uma árvore. A árvore no sentido espiritual, ela é comparada ao estado espiritual do homem. No terceiro dia Deus fez toda a sorte de erva, planta, árvore, né? Foi criado no terceiro dia. E a verdade é que as árvores, elas serviam para produzir o legume, o fruto, alimentar o homem, né? O homem vivia fartamente, porque as árvores tinham essa incumbência de produzir o alimento para o homem. Observe que na visão que Nabucodonosor tem da árvore, Daniel diz: a árvore é você, né? No sentido espiritual é você. E na próxima vez que você, na sua arrogância, se exaltar, então tu vai morar junto com os animais do campo. E assim aconteceu. Aquele cego de nascença, no dia que ele foi curado, ele disse bem assim: meu pai, eu estou vendo árvores que andam. Na visão dele, as árvores eram os seres humanos, né? Ele nunca tinha enxergado, nunca tinha visto o ser humano. E ele disse: eu vejo árvores que andam. Porque ele já tinha ouvido, né, algum tempo atrás, dizer que o homem e as árvores, ela simboliza o estado espiritual do homem. Observe que Jesus está dizendo: eu sou a videira, eu sou uma árvore. Eu sou uma árvore. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o quê? O lavrador. Mas agora que vem uma alerta de Cristo Jesus, ele faz uma afirmativa. Ele diz que ele é a videira, o seu pai é o lavrador, aquele que lavra, aquele que faz crescer, aquele que dá saúde, aquele que aduba, aquele que protege, né? Aquele que rega, aquele que molha, né? E ele diz: vós estáis limpos pela palavra que tenho falado. Mas o versículo 2 ele diz: toda vara em mim que não dá fruto atira, e toda aquela que dá, o que é que faz? Limpa ela, para que dê mais fruto. Irmão, esse é um processo doloroso, e todos nós passamos por esse processo. Se eu perguntar aqui, quem quer passar pelo vale, quem quer passar pela prova, quem quer passar pelo deserto, ninguém quer passar, não é isso? Porque prova machuca, dói, deserto dói. E é verdade que lá em Mateus diz que Deus, Ele só nos testa, Ele só nos prova até onde nós temos estrutura de suportar. Deus só te coloca em uma situação difícil até onde você tem estrutura de suportar. Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Senhor, porque o Senhor permitiu, Senhor. Senhor, porque o Senhor
deixou essa tentação me derrubar, e Deus está dizendo: eu não tento ninguém, quem tenta é o diabo, Deus prova. E qual é a diferença de tentação para aprovação? É que tentação é aquilo que faz bem, é aquilo que a carne gosta, é aquilo que alimenta a paixão carnal, a concupiscência dos olhos da carne, aquilo que o diabo arma, laça, e o homem cai e sacia a tua fome, a tua sede, de uma forma carnal. Isso se chama tentação. E a Bíblia diz que Deus não tenta, Deus prova. E o que é provação? Provação é aquilo que a carne não gosta, provação é aquilo que a carne não quer. Então observe que Deus só vai permitir você passar por uma situação difícil porque Ele sabe que você tem estrutura para suportar. Tem gente que diz: Deus, eu não vou aguentar mais, está difícil, Deus. E Deus está dizendo: tu aguenta, eu sei que em ti eu posso confiar. Aleluia. E vou lhe dizer mais, irmãos: Deus não testa e não prova ninguém no muito. Tem gente que pensa que Deus vai provar no muito. Não, Deus sempre nos prova no pouco. Deus sempre, às vezes, nos testa no nada. Muito pelo contrário, às vezes Deus tira muito de nós e nos coloca no meio do nada para nos provar. Porque a fidelidade, ela não surge do muito, a fidelidade, ela surge do nada. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Observe que quando Deus foi testar Jó, Deus não testou Jó na riqueza, Deus testou Jó na miséria e na pobreza, porque Ele sabia que a fidelidade de Jó era independente do seu poder aquisitivo, da sua fortuna, dos seus gados, dos seus camelos, de suas casas, de seus empregados, de tudo que ele tinha. E o diabo disse: tira tudo. Ele disse: tá bom, eu vou tirar e vou provar que ele é fiel no pouco, que ele é fiel no nada. Então todos nós passamos esse processo da provação, todos nós passamos esse processo do vale. Isso se chama o podamento. Ele está dizendo: toda árvore que der fruto, limpa ela para que ela dê mais fruto. Que processo é esse? O processo do podamento. E é verdade que é um processo doloroso, porque você vai ver a árvore cheia de escoriações no tronco, aquela árvore robusta, cheia de galhos, cheio de folhas, bonita, e você vê o cidadão com um biscó, com um tesourão, cortando os galhos, tirando os parasitas, matando as pragas, aquele cipó que vai sufocando a árvore e a impede de dar frutos. Então o lavrador, ele vai podando, e engraçado que a árvore fica franzininha, fica fininha, e quem passa se enche de compaixão e diz: oh meu Deus, que perversidade fizeram com essa árvore. Ela era tão bonita, ela era tão cheia de flor, ela era tão robusta, mas aí é Deus dizendo: estou eu lhe podando. Oh glória, está doendo? Sou eu lhe podando. E o podamento dói? Dói, é verdade. Há escoriações, há sangramento, há choro, há prova, há jejum, há oração, há clamor, há propósito. E Deus está dizendo: eu estou te limpando para que você dê mais fruto. E para que podar uma árvore? Para quê? Para que ela possa dar fruto. E ali o lavrador, o homem que vem podando, ele vai tirando aqueles galhos que se secaram, ele vai tirando tudo aquilo que impede as pragas, pragana, o lagarto, a oruca, o pulgão, o gafanhoto. Ele vai matando tudo e vai podando a árvore, e a árvore, ela começa a dar fruto. Eu quero lhe dizer aqui essa noite que Deus está lhe podando. Oh glória, Deus está te limpando. Oh glória, para quê? Para que você dê mais frutos, para a glória de Deus Pai. Aleluia. A árvore que não dá fruto, Ele está dizendo: lança fora. Porque para Deus o reino, ele funciona dessa forma. Você tem que ser uma árvore frutífera. Se você não é frutífera, para Deus não serve. Se você não é frutífera, para Deus não presta. Tem que ser frutífera. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá
frutos. Ele está dizendo: eu não gosto de árvore que só tem folhas. Eu não gosto de árvore que só é robusta, é grande, é volumosa, canta bem, prega bem, ora bem, profetiza bem, roda bem, pula bem, sapateia bem, mas só tem folhas. E Jesus um dia, ele viu um pé de figueira, e era um pé de figueira no meio de uma plantação de vinha, e ela chamava muita atenção. Era uma exibição fora do sério. O que é que ela está fazendo no meio de um vinhedo? E ela era robusta, cheia de folha, bonita, sempre se exibindo aonde não era para ela estar. E quando Jesus para e olha para ela, só tem folha, não tem fruto. Oh glória! Jesus olha e diz: seca-te, figueira. E ela se seca, porque no reino de Deus eu tenho que dar frutos, eu tenho que ser frutífero, eu tenho que ser uma terra fértil, eu tenho que ser um canal para ganhar almas. Observe, irmãos, que eu disse aqui há pouco tempo atrás, que foi no terceiro dia da criação que Deus fez toda a sorte de árvore, de plantas, não é isso? Para alimentar o homem, já que o homem foi colocado no jardim do Éden, e ele era um marajá de Deus. O que é marajá? Marajá é aquele que não faz nada e só recebe, é aquele que não trabalha e só recebe. E o homem trabalhava? Não. O homem era cheio de privilégios dentro do jardim. O que ligava Deus ao homem era o Espírito, era a obediência. Quando o homem peca no jardim do Éden, ele quebra todo o vínculo que ele tinha com Deus. A desobediência cria uma muralha entre o homem e o Deus, pois o pecado ele entra na humanidade, que a Bíblia diz que por um homem entra o pecado da desobediência. Deus coloca um homem e diz assim: ó, come fartamente, comei fartamente, dominai a terra, possuir a terra. Olha o privilégio que Deus está dando ao homem. Deus olha para o mar, Deus olha para a terra e diz: produza o fruto para os meus servos, para que todos os dias ele coma. Observe que ele dormia, quando acordava as árvores estavam frutíferas. Ele não derramava um suor para comer, para trabalhar. Era uma vida cheia de regalias lá no jardim. Era a obediência, o Espírito que ligava o homem a Deus. E é verdade que o homem ele é formado por 3 espíritos. O primeiro espírito é o espírito do diabo. Esse espírito só sai do homem quando o homem aceita Jesus. O segundo espírito é o espírito do homem. E o terceiro espírito é o Espírito de Deus. O espírito do diabo está citado lá em Lucas, no capítulo 11, quando diz que esse espírito imundo guarda bem armado a sua casa e tudo quanto há nela, mas chegando mais valente que ele, põe ele para correr, mas ele sempre volta para ver como está a sua casa, e ele volta com mais 7 espíritos imundos, e se ele encontrar adornada e varrida, ele entra, e o último estado é pior do que o primeiro. Jesus está dizendo que esse demônio, esse espírito só sai do homem quando o homem deixa Jesus entrar no coração dele. Quando o homem deixa Jesus fazer morada no coração dele. Quantos aqui tem Jesus no coração? Ele disse: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro. O segundo espírito é o espírito do homem. E é verdade que a gente confunde muito o espírito do homem com o espírito de Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo: recebe porção dobrada do Espírito de Deus. Eu nunca vi o Espírito de Deus ter porção dobrada. Eu já vi muita gente pregando. Observe que quando Elias vê Eliseu, ele diz: pedes o que queres, antes que eu seja tomado diante de ti. Aí ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Oh, aleluia. Já vi gente dizendo: o Espírito de Deus
é sujeito ao profeta, nunca foi e nunca será sujeito a homem nenhum. A Bíblia diz que ele sopra como quer, do lado que quer, levanta quem quer e usa quem quer. O Espírito de Deus jamais ele vai ser obstruído pelo homem. A Bíblia diz: o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aleluia. Isso se fala do espírito do homem. Uma vez Moisés orando disse: Deus, não aguento mais o fardo. Não, o povo tudo reclama. Imagine só, eram mais de 3 milhões, fora as crianças e os velhinhos que ficavam em cima de Moisés. Cadê a terra, Moisés? Cadê a carne, Moisés? Cadê a comida, Moisés? Tu nos tirou de uma terra, mesmo escravo, mas as panelas eram cheias de carne, e tu disse que nós levaríamos 40 dias e 40 noites para possuir a terra prometida que mana leite e mel. Cerca de 1.830 quilômetros eles iriam andar. Eu me lembro que a minha finada avó, ela era muito devota e idólatra, sim. E um dia ela, para pagar a promessa, ela veio andando de São Paulo. Ela andou quase 1.800 quilômetros e quase morre. Ficou dias e dias e dias internadas. A perna quase ficou aleijada e não andava mais. Observe que a promessa era essa: 40 dias e 40 noites. Foi 40 dias, 40 noites. Aí se vai 5 anos, se vai 10 anos, se vão 15 anos, se vão 20 anos, o povo olha para Moisés e diz: tu é um mentiroso. Tu disse que nós iríamos entrar na terra em 40 dias e 40 noites. Cadê a terra, Moisés? A gente está vendo pai, mãe, avó, primo morrendo aqui no meio do deserto e nada de terra prometida. Como é que estava o psicológico de Moisés? Em tempo de explodir, em tempo de enlouquecer, ao ponto dele dizer: Deus, me mata, porque eu não sou digno desse povo. Deus disse: Moisés, eu sei que tu está cansado, mas separa 70 velhos, 70 idosos. E é verdade, irmãos, que os velhinhos de hoje, a maioria deles são tudo nervoso, não gosta de grito, não gosta de pregador zoadento, não gosta de cantor que canta fazendo barulho, gosta de silêncio. Eu me lembro da minha mãezinha, quando ela era mais nova, malmente falava, era calada. Hoje ela está idosa, quase 90 anos, tudo aborrece, tudo se irrita, porque velho é assim, tudo se irrita. Mas os velhos da cabeça branca, 70 velhos, Deus disse: eu vou tirar do teu espírito e vou compartilhar com os 70 velhos. E a Bíblia diz que todos eles viraram profetas, olhavam para Moisés e diziam: eu sou teu Deus, eis que eu sou Jeová. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor. Ao ponto de Josué se irritar, olhar para Moisés e dizer: Moisés, cala a boca desses velhos, senão vai escandalizar o povo. E Moisés pergunta: porventura tens tu ciúme de mim, Josué? Quem dera a Deus se todo Israel fosse profeta. Do espírito de Moisés foi compartilhado com 70 velhos. Primeiro espírito, espírito do diabo. Segundo espírito, espírito do homem. Terceiro espírito, espírito de Deus. É o espírito que a igreja tem, é o espírito que a igreja se enche. Ele disse: eu vos darei o Consolador, e esse estará convosco todos os dias até a consumação do século. Balance esse irmão com carinho e diga: tu não estás só, tu tem o Espírito Santo. Diga: tu tem o Espírito Santo. Diga: e agora ele não fica mais por tempo limitado, ele fica por tempo ilimitado. A hora que eu chamo, ele vem. A hora que eu quero, ele está perto. Foi santificado pela graça, e Jesus disse: ele vai estar com vocês todos os dias, 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 todos os dias. Quantos aqui amam o Espírito Santo de Deus? Aleluia, oh glória. Pastor Joselito, às vezes eu trabalho numa escala de 12, 24, 36 horas, e eu chego em casa só o caco.
Eu pastoreio 2 igrejas, e eu digo: Deus, parece que eu vou ficar doido, biruta da cabeça, parece que eu vou surtar, Senhor. Que tanto fardo é esse? Só que eu não fico questionando Deus. A minha ira, a minha raiva é de Adão. Por quê? Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus disse bem assim: não é bom que o homem viva só. Eu vou dar a melhor coisa que existe para o homem. O quê? Uma mulher. Aleluia. Isso aqui é pras varoa, porque o livro de Provérbios, no número 18, versículo 22, se não me falha a memória, diz: quem acha uma coisa boa, acha uma mulher. Pois Adão recebeu de Deus a coisa mais boa que Deus podia dar, a mulher. Aí Deus deu uma ordem, disse bem assim, ó: dominai todos os animais da terra, comei fartamente, ampliai, multiplicai a terra. Deus estava dizendo o que para Adão? Namore, 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 namore. Todo ano Eva paria, todo ano Eva paria, todo ano Eva paria. E era uma coisa tão gloriosa, pastor, que quando completava os 9 meses, a mulher estava ali conversando e um descuido, o menino saía por baixo. Gente, o menino já nasceu. Por quê? A mulher não tinha dor de parto. A maldição não entrou no jardim. O pecado não entrou no jardim. Quando o homem peca no jardim, ele atrai lá no jardim 3 maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente. Que maldição é essa? O Senhor olhou para ela. A primeira promessa que saiu dos lábios de Deus foi para Satanás. Que promessa é essa? Satanás, tu derrubou o homem que eu criei, mas da semente da mulher eu levantarei um varão, e esse esmagará a tua cabeça, Satanás. Oh, aleluia. Mas porém a ti, serpente, te digo: a partir de hoje tu vai se arrastejar sobre a terra. Isso quer dizer que talvez a serpente tivesse asas ou tivesse pernas. O ventre não se arrastava sobre a terra, mas está ali a maldição que foi lançada sobre ela. A segunda maldição veio sobre a mulher, pastor. O Senhor disse para Eva: a partir de hoje tu vai ter dor de parto. Toda vez que tu for parir, tu vai sentir uma dor semelhante à dor da morte. E olha que tem mulheres que morrem até parindo. No parto elas acabam morrendo, que não resiste dor. E agora há o marajar de Deus, aquele que Deus diz: coma fartamente, meu filho, namore, amplia, povoai a terra. Eva tem que parir, tem que povoar esse povo. E agora para esse cabra, Deus está dizendo: a partir de hoje tu viverás do suor do teu trabalho. Se comer, come. Se trabalhar, come. Se não trabalhar, não come. Está ali as 3 maldições lançadas no jardim do Éden. Até então o homem, ele era um inocente, um ser inocente dentro do jardim. E o que é que acontecia? Deus pôs leis e normas dentro do jardim. Vocês podem comer qualquer sorte de planta, qualquer sorte de árvore, qualquer sorte de fruto, legume. Porém, tem uma árvore aqui que vocês não podem comer. Qual é? A árvore do conhecimento. Eles eram imortais, jamais eles iriam morrer, porque eles comiam da árvore da vida. Eles só não podiam comer da árvore do conhecimento, porque no dia que comer, certamente morrerá. Imagine só, Adão tinha uma mente de criança. Todo dia Deus descia, falava com ele falava com Deus. A terra era habitada por Deus, era habitada por anjos. Quando Deus começou a criar a terra e o céu, era terra sem forma e vazia. Mas observai, senhores, que estava Satanás lá dentro do jardim. Para quem pensa que ele invadiu o jardim, ele nunca invadiu o jardim, ele já estava dentro do jardim. No livro de Isaías diz: e estava Satanás entre as pedras afogantes, e era ele o mais belo entre os belos lá dentro do jardim, assistindo a criação de Deus, assistindo Deus formando o
homem, Deus criando o boneco e dizendo: recebe vida, recebe o espírito de vida, recebe o espírito de comunhão, seja obediente, recebe essa palavra da parte de Deus, porque eu recebo autoridade para dizer para você aqui, que enquanto você estiver debaixo dos planos de misericórdia, dos planos da bênção de Deus, tu vai viver fartamente, tu vai comer fartamente, Deus vai prosperar a tua vida. Tu vai ter que ver de perto os sonhos que você tinha vontade de realizar e não conseguiu, o teu filho realizar, a tua filha realizar. Por quê? Porque a bênção de Deus não se limita a nós. A bênção de Deus vai à nossa primeira, segunda, terceira geração. Oh, glória! Sabe qual seria a maior alegria de Davi? Não era edificar o templo, mas a maior alegria de Davi era ver o teu filho Salomão fazendo o templo, construindo o templo, porque a maior alegria do pai é ele ver o seu filho realizando um sonho que ele tentou e não conseguiu. Qual era a tua vontade? Era ser um juiz. Qual era a tua vontade? Era ser um promotor, era ser um médico. Qual era a tua vontade? Era ser um capitão, era ser um delegado. Mas não estudei muito, não tive sorte. Aí vem o menino, vem a menina e começa a estudar, faz faculdade, faz direito, passa na medicina, vira médico, vira doutor, vira juiz, vira advogado, vira promotor. O pai olha e diz: Deus, obrigado, Senhor, a bênção que era para mim veio para a minha geração. Então recebe aqui da parte de Deus, porque eu já recebo a autoridade para dizer para você que a tua casa está debaixo da bênção de Deus. Aleluia! Enquanto tu estiver dentro dos propósitos de Deus, Deus vai honrar o teu casamento, Deus honra teus filhos, Deus honra teu marido, Deus honra a tua esposa. Eu sempre digo, pastor Joselito, que para viver bem não precisa ganhar bem. Tem gente que é escravo do trabalho, e a Bíblia diz que o trabalho excessivo é pecado. Tem rico que é pobre, sim. Eu conversando com uma pessoa muito rica, pastor Joselito, e ele tem uma frota de carreta, ele tem uma coleção de carro, e ele disse: pastor Ney, eu fui conversar com o seu pastor, só que eu fui todo sujo, fui com o meu fusquinha, cheguei lá, ele nem quis me dar atenção. Falei: você vacilou, era para você ir na sua picape, era para você ir na sua limusine. Não, tem que me aceitar do jeito que sou. Meu filho, aqui na terra o que vale é a aparência. A aparência tem um peso tão grande que até Samuel olhou e disse: é esse que eu vou consagrar, é esse que eu vou ungir. Aí Deus disse: esse não, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Mas na balança dos homens o que pesa é a aparência. Pastor Joselito sabe disso. Na entrevista da empresa, da loja dele, o camarada vai lá com a bermuda mostrando a cueca, cheio de tatuagem, cheio de pinça no nariz, no umbigo. É verdade. O pastor olha para ele e diz: não, isso aí eu não quero, Deus me livre. Às vezes tem até capacidade, às vezes tem até talento, mas a aparência às vezes afasta-nos de oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Então cuide da tua aparência. Deus lhe dá condições de andar bem, viva bem. Como eu disse, tem pessoas que vivem de miséria, na avareza, tem dinheiro, mas vive na miséria. Viver fartamente não está vinculado à boa conta bancária, ao bom salário, não. Tem crente que ganha um salário e empresta dinheiro para quem ganha 10 salários. Deixa eu dizer uma coisa: sabe quem entende bem de matemática, de contabilidade e confunde a lógica, confunde a gravidade? É Jesus. Oh, glória! Levanta a tua mão para o céu, por gentileza. Pega essa mão abençoada, põe no teu coração, diga assim: ó, eu vou viver fartamente. Diga: eu vou comer fartamente até não aguentar mais. Diga: eu vou ter para dar, emprestar e vender. Diga: eu vou ter. Diga: Deus vai me honrar muito. Diga: Deus vai me honrar muito.
Deus vai me honrar muito. Há um ditado popular que diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. E é verdade, pastor. Observe que tinham mais de 5.000 famintos, tinham mais de 5 pessoas com fome. Jesus olha para os discípulos e diz: eu vou mostrar que de matemática eu entendo muito bem, e ainda confundo a lei da matemática, confundo a lei da lógica, confundo a lei, sim, com milagre. Quem vive debaixo do milagre não vive mais a lógica e o natural. Quem vive debaixo da lei do milagre vive o sobrenatural. E tem gente olhando para você e dizendo: de onde vem tanta bênção? De onde vem tanta marca? E esse sapato, couro de sucuri, couro de jacaré, couro de surucucu, meu Deus do céu. E esse terno que ele comprou, eu sei, conheço ele, sei que não ganha bem. E esse vestido que ela comprou não ganha bem, às vezes nem trabalha. Só que o Deus que eu sirvo, ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Ele pega 2 pães, 5 peixinhos, sim, e multiplica e alimenta todo mundo. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos, ele diz: sai distribuindo. Senhor, mas não dá. Tem crente só que come esses pães sozinho e esses peixes. Crente não bebe e nem fuma, mas come, que é uma beleza. Coloca lá a mesa que, se deixar, ele come e ainda lambe o prato. Jesus diz: pois é, vou mostrar que eu entendo de matemática, eu entendo de sobrenatural. Quanto é que ela ganha? Um salário. Vou prosperar a vida dele, a vida dela, com um salário. Recebe aí em nome de Jesus essa palavra profética. Eu já vou encerrar. Segura na mão desse crente, por gentileza. Segura com carinho a mão dele. Segura com carinho a mão dela. Segura aí. Ai, decandai. Ai, eu estou pisando em brasa. Chubidai. Decanto manacanto do babapapá. Rebanda canto manácia. Aperta a mão dele com carinho e diga: Deus te escolheu. Diga: se prepare para viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Diga: se prepare. Se prepare para passar no concurso público. Recebe em nome de Jesus. Recebe para passar, prepara-se. Tu vai passar na prova do Enem. Se prepara. Labacanda. Ubidacanto cominaha subiai. Arabacanda. Por que você está falando isso, pastor? Porque as bênçãos de Deus estão derramadas sobre a tua vida, e a promessa dele é essa: vivereis, comereis fartamente. Oh, glória! Aleluia. Pastor, e o que é que tem a ver o jardim com o que você leu? Tem tudo a ver, meu filho. Foi no jardim que nós perdemos a comunhão, nós perdemos o vínculo. O pecado, ele é tão medonho e absurdo que a Bíblia diz que quando o pecado entra no jardim, surgiram espinhos. Toda vez que você vê um espinho numa rosa, toda vez que você vê um espinho no limão, toda vez que você vê um espinho numa árvore, o espinho significa pecado e maldição, porque até então não existia espinho. Mas a Bíblia diz que quando o homem peca, começa a surgir espinho. E o que é que tem a ver com o que você leu? É que lá no jardim o homem perdeu a comunhão, foi expulso do jardim. Deus não descia mais para falar com ele. Foi quando surgiu os caçadores, sim, porque somente folha, legumes e fruto não saciava mais a sede. Havia agora uma dissensão, uma discórdia entre animais e homens. Os animais fugiam dos homens. O homem quebrou a aliança. Por um homem entrou o pecado. O Espírito não descia mais. O Espírito não usava mais. O Espírito descia, usava um profeta, usava um levita, sumo sacerdote, profetiza, profeta, e depois retornava rei, guerreiro como Sansão, e depois voltava, porque o pecado estava sobre a humanidade. E agora o que é que você tem a dizer? E o que tem a ver? O
capítulo 15 de João, é que Jesus está dizendo assim, ó: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas que estão em mim. Ah não, você não está entendendo, deixa eu te explicar melhor e bem mastigadinho. Ele não está dizendo que você nasceu dele, porque não fomos gerados das entranhas de Deus. Pastor Joselito, não éramos filhos biológicos de Deus, porque não saímos de dentro de Deus. Sabe o que Deus fez para confundir o diabo? Deus foi lá no meio da lama, no meio do barro, aonde tem verme, aonde tem lombriga, aonde tem bactéria, e começa a amassar o barro, começa a molhar o barro, e o diabo olhando e dizendo: Deus não está bem da cabeça, Deus agora vai fazer um boneco, Deus agora vai brincar com o boneco, está sentindo minha falta, porque era eu que cantava no céu, e Deus está fazendo o boneco. Só que não é qualquer boneco, tudo Deus criou na maior naturalidade, mas com o homem Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tu é a semelhança de Deus. E Deus disse: agora eu vou soprar o Espírito nele, porque toda vez que eles cantarem, eu vou me levantar do trono e vou ouvir eles. Toda vez que eles me adorarem, eu vou levantar do trono e vou encher eles. Cadê os adoradores de Deus? Eu lhe convido para adorar só por alguns segundos. Abre a boca e adora. Isso, leia a barra. Adore só por alguns segundos. Abre a boca e adora só por alguns segundos. Aleluia. Sabe do que é que Jesus está falando aqui no capítulo 15? Vocês não saíram de mim, vocês não saíram das entranhas de Deus, mas vocês estão em mim. O que é isso, pastor Joselito? Isso aqui é enxerto. Jesus está dizendo: vocês estão enxertados em mim. Oh, aleluia. Quem aqui trabalha com terra? Quem aqui trabalha com planta? Quem aqui trabalha com árvore? O pastor já viu aquela plantinha que nasce no meio dos parasitas. O aquecimento global torna ela uma planta de combustão. O que é isso? Planta de combustão. Quando a gente viaja para o sertão, você vai ver lá nos montes pegando fogo, e a gente pergunta: quem é que foi lá e tocou fogo? Ninguém foi lá e tocou fogo. Aquilo é chamado incêndio natural. É quando o sol se aproxima um pouco mais da terra, ou então ele aquece mais. Aí aquelas plantas indefesas que não dão fruto, que não cresce só, ela é escaldada pelo calor do sol e vira um combustão inflamado e pega fogo. Aí Jesus está dizendo: pois é, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque agora é na minha ferida que vocês são enxertados. São enxertados. Vocês são a vara enxertada em mim. E como é feito o enxerto? O lavrador velho, o dono do campo, faz um talho naquela árvore robusta. Tem árvore que pode parar de chover 1 ano, 2 anos, e ela continua lá cheia de vigor e dando fruto. Aí ele faz um talho naquela árvore, pega aquela planta indefesa que os parasitas vão matar, que o aquecimento global vai matar, e coloca na ferida da árvore. Pastor, Jesus está dizendo sobre enxerto: sem mim nada podeis fazer. Toda árvore que está em mim, como você pode afirmar isso? É ele dizendo: pelas minhas feridas fostes sarados. Jesus está dizendo: vocês surgiram da minha ferida, vocês estão enxertados em mim, ai, deixa eu pregar, Jesus, eu estou sentindo a graça dele aqui, e aqui eu encerro, labacanto, o babababá, pastor, mas é só palavras, é só especulações, pastor. Só que no cartório você só tem direito quando você é registrado. Para provar que é filho, tem que ter o mesmo DNA. Jesus disse: não tem problema, pois eu vou provar que eles têm o mesmo DNA. Que DNA? O meu sangue corre na tua veia, o meu sangue corre na tua veia, o meu sangue corre na tua veia, o meu sangue corre na tua veia. É o DNA, sim senhor. Mas
mas no cartório não tem o nome, não tem a filiação, não tem o sobrenome. Livro de Apocalipse: e naquele dia chamarei cada um por um novo nome. Tu tem um novo nome, tu tem nome de herdeiro, tu tem nome de filho, tu não é bastardo, tu é filho, tu é filha. Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, o teu pai é filho de Deus, você é filho de Deus, e o teu filho é filho de Deus também. Ele disse: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com a permissão do pastor Joselito, vou pedir para ficar de pé. Pode ser? Fica de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Segura na mão desse crente, por gentileza. Segura na mão dele e na mão dela. Segura aí. Segura, por favor. Aperta com carinho e diga: tu é filho. Diga: tu é filha. Diga: tu é filho. Diga: tu é filho. Para vergonha do diabo, tu é filho. Diga: tu é filho. E ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. E todos quanto receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aquilo que foi quebrado lá no jardim do Éden, Jesus veio para reatar, Jesus veio para ligar de novo. Mas são só palavras bonitas. Como provar que nós vamos entrar no céu e que o céu é morada nossa, é herança nossa? João capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, também credes em mim, meus filhos, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Para vergonha do diabo, pastor Joselito, perdemos o céu, perdemos o jardim lá no Éden, mas Jesus veio 4004 anos depois da promessa de triunfo que Deus fez a Satanás. Lá em Belém de Judá, na manjedoura, está nascendo um menino. É um menino simples, é de uma família simples, nasceu em Nazaré, mas ele pregava para juiz. Ele falava com a natureza, ele falava com o vento, ele falava com o mar, ele falava com o defunto, ele falava com planta, ele falava com animal. Ele disse: pois é, diabo, tu roubou o céu deles, mas eu vou morrer na cruz e vou trazer o jardim para eles de novo. Quem é do céu? Quem é? Quem é do céu? Quem é? Eu lhe convido para adorar, e eu já passo o microfone. Adora, segura na mão desse crente e diga: o que nós perdemos através de Adão, nós reconquistamos através de Jesus. Diga: eu estou enxertado nele, eu estou enxertado nele, eu estou enxertado nele, eu estou enxertado nele. Ei, pastor Joselito, pode o diabo colocar o teu nome debaixo de 7 palmos, na encruzilhada, na mata virgem, na boca do sapo, na mesa preta, na mesa roxa, na mesa amarela, não tem problema. O diabo pode profetizar e dizer: eu vou fechar as portas da restauração, não tem problema. Jesus essa noite está dizendo: eu abri e ninguém fecha, eu guardo e ninguém toca. Recebam livramento aí, obreiros. Recebe, igreja. Eu vou deixar você adorar. Quem tem grito de glória? Abre a boca e adora. Recebe a glória de Deus. Recebe a glória de Deus. Recebe a glória de Deus. Receba. Abra a boca. Abra a boca. Eu vou parar de pregar e vou deixar você adorar. Irai, urai, ei, mandai. Põe baixinho aí. Põe baixinho aí, por favor. Olha dentro do olho desse crente. Diga assim: eu já estou cheio de Deus. Diga: eu já estou cheio. Diga: eu estou cheio de Deus. Mandai. Diga: eu estou cheia, estou transbordando. Fala, fala sem medo. Ai, 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 ai. Abapapapa. Rabacanda manda. Ubicanda cando comenácia. Ai, diga: eu estou enxertado nele.
Diga, eu estou enxertado nele. Tudo voltou para mim. Diga, tudo voltou para mim. Até rua de ouro eu vou pisar. Aleluia, 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 aleluia. Sejam cheios, 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 cheios. Por favor, irmão, eu vou passar o microfone. Eu vou passar o microfone. Mas antes de eu passar o microfone, eu queria que levantasse as mãos aqui. Somente as pessoas que ainda não são crentes. Levanta assim a sua mão, por gentileza. Olha, tem um moço ali, conheço. Tem mais alguém que não é crente? Só tem ele, só tem esse guerreiro que não é crente. Deixa eu lhe explicar aqui mais ou menos como foi. Lá no jardim você ia viver fartamente. Só que a serpente veio, persuadiu a mente da mulher. A mulher contaminou o homem, eles pecaram. E aquilo que era teu foi perdido. E você estava sentenciado à morte. Mas aí aparece Jesus. Ele morre na cruz e diz: pois é, tudo aquilo que a serpente tirou de vocês, agora eu dou de volta, de volta, de volta, de volta. É teu, é teu, é teu, é teu. Você quer aproveitar daquilo que Deus preparou para você? Levanta a tua mão e vem aqui à frente. Venha aceitar Jesus, filho. Você mesmo de blusa preta, venha se render. Venha fazer parte dessa família. Há uma voz que soa no teu ouvido dizendo: é hoje. O teu dia é hoje. O teu dia é hoje. O teu dia é hoje. Venha. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha. Olha aí, igreja. Quem pode dar glória, dê glória. Quem pode dar aleluia. Ei, pastor Joselito, o diabo perdeu. O jardim é nosso. É nosso. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. O jardim é nosso, o jardim é nosso, o jardim é nosso, é nosso, é nosso. O jardim é nosso. Aleluia! É tudo novo, é tudo novo, é tudo novo. Cadê a segunda alma para Jesus? Cadê a segunda alma? Venha você que não é crente, para a vergonha do diabo. Cadê você que não é crente? Jesus disse: vocês estão enxertados em mim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, as varas, as varas, as varas. Toda a vitamina, toda a força que tem nele é transmitida em você que é vara. Cadê a segunda alma? Cadê a segunda alma? Levanta assim só para me saber se tem mais alguém que não é crente. Não vamos lhe constranger não. Tem mais alguém que é crente, que não é crente? Levanta a mão assim por gentileza. Tem mais alguém que não é crente? Todos são crentes? Levanta a mão os crentes. Ei, glória, olha lá. O Espírito Santo está trabalhando na vida dessa mulher de blusa amarela. E Deus está me dizendo, o Espírito está convencendo ela. Porque na igreja ele trabalha de forma de revestimento. Armadura no pecador é convencendo do pecado. Venha para Jesus, minha senhora. Venha para Jesus, mulher. Hoje, venha, levanta a tua mão e venha. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Só quem é do jardim, só quem é do céu, abre a